Você não pode ser gay em uma cidade pequena porque todo mundo vai saber. Contar para a família não é fácil, é um pouco difícil assim, porque você já imagina a reação, as possíveis reações que vão ter. Parece que tudo aquilo que você construiu durante a sua vida se perde quando a sua família, que é o seu alicerce, fica sabendo que você é gay. No momento que eu contei para minha mãe, é como se nada tivesse mais valor. E eu percebo também, não só na minha família, mas nas famílias que tinha em Formosa na época, que tinha filhos gays, que os pais evitavam falar sobre isso. Doía menos. Todo mundo que se declarou gay, lésbica, pagou o preço muito alto. Sabe, preço da família criar caso, da sociedade rechaçar. Então, assim, a sociedade num todo não faz, mas o mínimo dela que fazia causava muito sofrimento. Eu saí do armário aos 16, falando primeiro pra minha mãe, né? Depois de ter falado pros meus amigos, claro. Eu basicamente não contei pra ninguém, as pessoas foram descobrindo. Porque eu acho que, de certa forma, minha mãe sempre soube que eu era gay e talvez esse seja um dos motivos que nossa relação é muito boa, muito próxima. Eu lembro até hoje que eu tinha perguntado se uma amiga poderia ir ficar um tempo lá em casa porque ela tinha sido expulsa de casa. E minha mãe me perguntou o motivo. Aí minha mãe foi e falou, porque ela é gay? Aí eu falei, sim. Aí minha mãe na hora já falou assim, porque eu acho que você também é gay. E se eu for algum problema, porque eu sou. Né? Já contei pra ela, então, meio com uma coisa bem repentina. Assim, aí nesse momento ela já saiu, já começou a chorar. Eu deitei na cama dela e falei, mãe, o que você diria se eu falasse que eu sou bissexual? Primeiro ela perguntou assim, bissexual eu gosto dos dois. Aí eu falei, sim. Aí ela, uai, de boas. Aí eu perguntei pra ela se eu podia confiar nela. Aí ela disse que se não pudesse confiar na mãe, em quem a gente ia confiar? Que ela sempre deixou muito claro que isso não faria de mim uma pessoa pior e que ela me amava do mesmo jeito que ela amava meu irmão. Só que, enfim, com meu pai não foi do mesmo jeito, tanto que a gente tá há 2 anos sem conversar. Enfim, foi muito difícil ouvir do meu pai, muitas vezes ele falar que, se eu tiver um filho viado, eu bato nele até ele aprender a não ser desse jeito. Demorou um tempo pra gente conseguir reconstruir isso, porque no início ela só olhava, né, ela me olhava no meio do almoço assim e começava a chorar. Né, aí ela falava que eu estava querendo acabar com o direito dela de ter família, que o que as pessoas da cidade iriam pensar ao me ver andando por aí com outra pessoa de mão dada, que eu nunca ia ser feliz. Então, na mente dela, eu não ia ser bem visto pela sociedade e o que as pessoas poderiam fazer comigo, porque uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então acho que isso de uma certa forma para ela, uma vergonha, acho que ela tinha um pouco de vergonha. E depois desse dia ela acabou indo contando pouco a pouco pra minha família inteira, porque minha família, como é muito grande, todo mundo muito junto, todo mundo meio que cuida da vida de todo mundo. E pra minha surpresa, foi uma aceitação geral, assim. Eu nunca, na minha família, eu sou muito feliz por ter a família que eu tenho. Então, eu tive muita sorte, uma sorte que muitas pessoas não têm, de ter uma família extremamente compreensiva e que me acolheu no momento que eu pensei que seria a ruína da minha vida, e não foi. Enfim, não sei como será quando levar um namoradinho em casa. Aí são outros 500, mas de primeiro momento já foi muito bom ter
esse apoio familiar. Mas quando você tem uma postura diferente diante da sua sexualidade, você tem que criar defesas, né? E a minha defesa foi pelo estudo. Então assim, eu mostrava serviço, entendeu? Mostrava que eu era bom. Que eu não era só a bichinha que eles estavam achando que era, sabe? Eu meio que respondia a essas chacotas que eles faziam sendo um aluno muito melhor que eles. Que foi o que aconteceu durante minha vida escolar, nessa escola toda. Ou era o melhor aluno da turma, então, de certa forma, eles dependiam de mim porque eles precisavam da minha ajuda muitas vezes, tipo, pra copiar trabalho, pra fazer dupla na hora da prova em dupla. Porque quando a gente é minoria, a gente sofre na pele, né, esses afrontes, a gente quer sobressair. E a vontade de eu sobressair e mostrar pra eles que eu sou foda, me fez quem eu sou hoje, entendeu? Então, assim, era meio que meu catalisador. Foi o movimento contrário de quando eu era criança. Quanto mais bullying eu sofria, mais eu reagia nos estudos. Então, tipo assim, minhas notas aumentaram. Foi um fenômeno oposto, assim, sabe? Agora, o que eu achei mais difícil na minha vida escolar foi a minha adolescência. Sempre tinha uma piadinha, uma brincadeira, sabe? Um tapa, uma pequena agressividade, mas nada assim tão acentuado que pudesse causar um trauma. Eu acho que o bullying acontecia porque realmente eu dava pinta. Era um trejeito ou outro que eu tinha. E eu acho que essa época da adolescência, realmente, os meninos caíam matando, acho que por causa disso. Por ser diferente, por não querer, sei lá, jogar futebol. Foi um período muito conturbado pra mim, tanto que até pouco tempo, até o ano passado eu tinha pesadelos frequentes, que eu tinha que voltar pro ensino médio. E tinha que voltar pro ensino médio, terminando o terceiro ano na turma que eu tava. Eu lembro que na terceira série, o menino tava me batendo no recreio. Aí me batendo. Aí veio uma menina e falou assim, para de bater nele. Aí eu falei assim, ai meu Deus, graças a Deus. Aí a menina falou assim, para de bater nele, ele é sensível. E saiu. E eu continuei apanhando. Engraçado que agora eu consigo perceber todas as dificuldades que eu vivi durante o período escolar, porque na época eu achava que aquilo era algo completamente normal. Eu achava que era algo normal por causa do meio que eu vivia, mas principalmente depois que entrei no UNB e comecei a ter acesso a um debate sobre homossexualidade, raça também, foi muito importante, que me ajudaram a compreender que o que eu vivi durante meu período escolar foi uma forma muito violenta de contato com as pessoas. Eu lembro que na época do ensino médio, a gente não tinha com quem conversar sobre ser gay. Porque nós não temos professores e professoras capacitados e capacitadas para lidar com esse tipo de situação dentro de sala de aula. Talvez hoje em dia um pouco mais, mas na minha época, não. Sempre os professores faziam comentários homofóbicos na sala, porque isso é basicamente o que a gente espera do ensino médio. Eu jamais ia ter coragem de chegar e contar para a professora, contar para a coordenação que o colega estava me chamando de viadinho, de boiola, de nomes assim que realmente eram muito ruins. Era muito ruim você ser chamado disso. Mas hoje em dia você tem muito mais espaço para conversar sobre orientação sexual do que há 10 anos atrás. Em Formosa eu sinto que os casos de homofobia dentro das escolas, não sei hoje, mas na época que eu estudava não eram resolvidos e a culpa acabava caindo na vítima, como acontece sistematicamente. Há 1 ano e meio atrás eu comecei a dar aula em um cursinho lá em Formosa e eu percebi, tipo assim, além de ser uma oportunidade de ganhar dinheiro, que é muito importante, de aumentar meu currículo, é uma oportunidade de voltar para Formosa e poder fazer com os alunos que eu tinha ou que eu não tive por grande parte dos meus professores, que é conscientizar, falar que
homofobia não é legal, transfobia não é legal, lesbofobia não é legal, racismo não é legal, misoginia não é legal. Poder estar na cidade que eu nasci, que eu cresci, transmitindo conhecimento, recebendo conhecimento também, que a docência não é só transmitir, mas também receber. E perceber que eu estou impactando a vida dessas pessoas de alguma forma, pra mim é algo que, enfim, não tem preço. Os meninos, eu falo que os meninos hoje eles já nascem gays, né? Os meninos que estão sendo gays já nascem gays. A gente vê vídeos de criança de 5 anos dando pinta, né? E nós não tínhamos isso. Nosso era o contrário, a gente tinha que reprimir aquela postura. É muito importante pra gente, como jovens LGBT de Formosa agora, né, nossa idade, 20 e poucos, estar em contato com os 40 e poucos, os LGBT de 40 anos e tudo mais, porque se não fossem por eles e por elas, a gente ainda estaria apanhando aqui na rua, sabe? Eu acho que Formosa é uma cidade muito pouco segura para a comunidade LGBT. Eu não acho, não, tenho certeza. E eu vim para Brasília justamente como um refúgio, porque eu, sei lá, não conseguia viver em Formosa. Formosa não tem nenhum espaço gay, propriamente dito, para gays, algo que você possa chegar com o seu namorado e sentar tranquilamente, assim, sem achar que as pessoas vão te julgar, que elas vão te olhar. E Formosa nunca teve um bar declaradamente para esse público LGBTS. Nunca teve. Formosa, sim, é uma opção super limitada de lugares para ir, coisas para fazer. Não tem uma boate LGBT aqui, claro que não ia ter. Cidade mal tem 100 mil habitantes, não ia ter uma boate LGBT. Lá em Formosa, as pessoas que tinham uma condição melhor, que tinham carros, vinham todas para Brasília, para as boates gays. Mas não era só quem tinha carro, não. Eu lembro que na época que eu comecei a sair, por não oferecer muito lazer, né? Uma cidade que já é pequena, que tinha uma única boate, e essa boate não era um atrativo. Então eu lembro que muitas vezes eu vinha para Brasília, né? Aproveitava a noite aqui, no final voltava para Formosa, ou seja, um pós-balada era na BR. Pegávamos o ônibus em Formosa às 7 horas da noite, vínhamos, ficávamos na noite em Brasília a pé e íamos para boate, saíamos e ficávamos. Aí a boate encerrava às 5 da manhã. E o primeiro ônibus de volta para Formosa era às 6. Então nós ficávamos de 5 até às 6, transitando, batendo papo na rodoviária até da hora de pegar o ônibus. Acabava que eu preferia fazer isso do que não fazer nada, porque a cidade não oferecia. Formosa sempre teve muito lazer, mas lazer hétero, como qualquer cidade do interior. As pessoas se reuniam nas praças de interior, então tinha as duas pracinhas, que as pessoas transitavam de uma para outra e elas faziam esse movimento nas praças, andando. Mas falar que existe algum lugar que nos forneça essa segurança de chegar e de exercer, de exercer aquilo que a gente é, não existe. Para o gay, ele tinha que, ou ele ia esperar a noite inteira para o rapaz que ele saía deixar a namorada em casa e sair com ele, ou então ele não ia sair, ia se confinar em algum lugar onde ninguém via e eles viviam aquela história entre 4 paredes. O círculo LGBT em Formosa é muito fechado, tem muito poucas pessoas, então a gente se conhece todo mundo. Ser gay em Brasília é tipo normal, você é só mais um. Você é só mais um gay em Brasília. Agora, se você for um gay, tipo, numa cidade pequena, você conhece o Thiago, filho de fulano, irmã de Beltrana, sobrinho de Ciclana, trabalha em tal lugar, então ali você passa a ser o gay. Aqui em Formosa as coisas funcionam assim, né? Cidade pequena, né? Um viado é ponto turístico. A referência de gay em Formosa pra mim era Poderosa.
Tipo assim, ela tinha uma exposição midiática um pouco maior que os demais, que ela foi candidata a vereadora, perdeu muitas vezes. É complexo, assim, porque a gente vê esses viados e a nossa família torce pra que a gente não seja igual a eles. E eu percebi que isso aconteceu comigo também quando eu fiquei viúvo. Quando eu fiquei viúvo, aí todo mundo que estava no armário começava a ligar para minha casa. E muita gente que eu nem imaginava que eram gays. Eu fiquei sabendo depois que eles viram a minha história e começaram a se aproximar. Formosa, ela é uma cidade extremamente religiosa, assim. Onde todo domingo se vai à missa, todo domingo tem uma rotina na cidade que é pequena, né? Então uma coisa que se você faz certeza no domingo é ir à missa. A minha vida religiosa, ela sempre foi muito católica, né? Eu sou de uma família católica, praticante. Fiz 3 anos de primeira comunhão, 3 anos de crisma. Entrei pro encontro de jovens que tinha na cidade. E tipo assim, nesse encontro de jovens era um ambiente muito específico, que era um encontro de jovens católicos, que eu me sentia razoavelmente à vontade. Eu sou católico e eu nunca, não lembro de ter sido discriminado dentro de uma igreja, embora eu saiba que não seja bem visto, né? Eu acho que a minha relação com Deus, né, ela melhorou a partir do momento que eu passei a me aceitar. Eu nunca soube um caso em Formosa de que as pessoas falassem: não, você não vai ficar trabalhando na igreja ou não vai porque você é gay. O que eu percebo que acontece muito é não se falar sobre aquilo. Eu quero o seu serviço, mas a gente não vai falar sobre a sua sexualidade. E por favor, não me conte que você é gay, que você é lésbica. Aquele era um ambiente que a gente se encontrava e buscava forças um no outro, só que você também tinha que ter seus limites, você não podia ser demais, você tinha que estar cabendo naquela caixinha, que é o que eu me preocupo muito com alguns amigos que continuam frequentando esses espaços e tal, que eu sinto que eles estão tendo que se privar de muitas coisas, se trancafiar em caixinhas para não ser gays espalhafatosos, para continuar sendo aceitos pela sociedade formosa. Então assim, Vinícius, não vou me submeter a esse processo de novo. E acontece que a religião dita as regras de diversas maneiras, né? Tanto que a principal festa do ano é a festa do divino, uma coisa que, enfim, eu respeito muito, gosto muito, ainda, gostaria de pesquisar um dia. Só pra você ter noção, a maior festa badalada, assim, são 2 festas, é a festa do divino, que é uma festa católica, e a festa agropecuária. E isso pauta muito o ethos do formosense, que as pessoas têm que, aquela família de margarina, todas as famílias são perfeitas, não pode ter um filho gay, não pode ter uma filha lésbica. Porque eu lembro que uma das coisas que eu pensava, que eu acho que mais me fazia mal por ser um adolescente dentro da igreja, era eu não posso ser assim porque isso é errado, por causa que Deus não vai me aceitar desse jeito porque isso é pecado, e isso ficava martirizando na minha cabeça muito forte. Os viados aqui, a maioria é de igreja. E eu acho ótimo. Quanto mais viado na igreja, melhor. Que muda. E as pessoas falam assim, nossa, é meio contraditório ser viado e ser cristão. Eu falo que não. Eu acho ótimo, eu acho a coisa mais incrível do universo ser viado e cristão. Porque a gente tem que estar em todos os espaços. E não somos nós, os viados ateus, agnósticos e de Umbanda, que vai fazer a revolução da Igreja Católica. Quem vai fazer a revolução da Igreja Católica são os próprios católicos. Então, quanto mais feminista a gente tem na Igreja Católica, quanto mais viado a gente tem na Igreja Católica, LGBT no geral, né, melhor. Na minha cabeça, o fato de ser gay é muito natural. A gente fala, eu tenho desejo por homens. Quando eu confessava, eu falava que eu tinha desejo por homens, porque eu não achava que aquilo era algo errado. Porque era algo, natural, algo meu. Por que amar um homem seria
errado pra mim. Tanto que nos últimos anos eu acabei me afastando muito do catolicismo, tanto que minha avó briga comigo direto, falando, você não vai mais à missa, porque você não acredita mais em Deus? Mas, tipo assim, eu acredito em algo dentro de mim, só que eu tô procurando novas formas de experienciar minha religiosidade. Ao mesmo tempo que minha experiência com a minha sexualidade foi algo que marcou minha vida, eu não consigo enxergar essa experiência associada de raça. Porque, por exemplo, eu via meus amigos que eram gays em Formosa brancos, que eles sempre estavam, tipo assim, se relacionando com alguém, tinha sempre alguém querendo ficar com eles. E comigo era sempre aquele cara que queria algo escondido, que ninguém mais poderia saber, e que se eu contasse, ele poderia acabar com a minha vida. Eu tinha que me contentar em relações afetivas, relações sexuais, com o que era escondido, porque esses caras nunca iam me assumir. Uma vez eu tava conversando com um menino de Formosa, que ele é gay. Assim, ele foi puxar o assunto comigo, eu nem sabia que ele era gay. Ele foi contar pra mim, porque eu sou gay. Eu falei, tipo, Tipo assim, ele começou a falar, o que você acha de a gente trocar nudes? Eu falei, velho, eu não me sinto muito confortável e tal. Porque, enfim, essas coisas vazam e tal. Aí eu falei, pô, você tá querendo ficar? Tipo assim, eu prefiro eu fazer isso pessoalmente. Falou, você não faz muito o meu estilo, eu prefiro caras branquinhos, né? Assim, ele falou isso na lata, não teve nenhum rodeio. E quando eu fui comentar isso com um dos meus amigos, ele falou, mas isso é questão de gosto, né? Agora você vai falar que ele é racista porque não queria se relacionar com você? Agora você vai ficar com raiva dele só por causa disso? Eu falei, velho, eu vou ficar com raiva dele pelo tom que ele usou comigo, que foi extremamente racista. Então, enfim, são coisas que doem, mas a gente é obrigado a tirar forças do além pra seguir em frente. Tudo que eu sou hoje vem daquilo de onde eu vim. Ou seja, eu fui formado, eu fui construído, o meu caráter foi moldado dentro da cidade de Formosa. Por mais que ela não ofereça, por mais que ela não discuta, por mais que os assuntos relacionados à orientação sexual, ao lazer, a vários outros tópicos que precisam ser discutidos, eles não sejam abordados, eu ainda acredito que é uma cidade onde as pessoas elas se relacionam mais, porque elas são mais próximas, elas têm um espaço geográfico menor, então elas são obrigadas a conviver mais umas do que as outras, do que em uma cidade maior como Plano Piloto. Eu não queria estar preso àquela cidade, porque minha experiência com ela foi e tem sido cruel. Embora eu perceba que ao longo dos últimos anos tem mudado, só que mudado muito dentro de um público jovem. Mas ninguém quer ficar em Formosa. Todo mundo quer fugir de lá, porque, enfim, passar o resto da vida em Formosa vai ser um grande trauma, vai ser enlouquecedor. Mesmo com essa evolução que nós estamos tendo, ainda tem muito que se conquistar. E nos interiores eu acho que o mais difícil é que só se dialoga um pouco, de forma incipiente, essas questões de gênero, sexualidade na universidade. Agora, esse diálogo tem que ser construído nas famílias, nos CRAs, nos núcleos, né, nas escolas, nas creches, nas comunidades, para poder estar ampliando a construção do diálogo e tendo entendimento e um olhar diferenciado para tudo isso.
apesar de eu ter sofrido aqui e tudo mais, cidade pequena em vários aspectos, lazer, escola, assim, a gente tem um carinho especial por Formosa, sabe, querendo ou não. A gente precisa, uma coisa que eu sinto falta em Formosa, não é que eu sinto falta, eu acho que a gente não pode se culpar, mas a gente sai. Porque a gente sofre tanto aqui nessa cidade que a gente não quer ficar aqui. A gente vai embora. Só que a gente se esquece que tem gente que não tem a mesma condição que a gente, sabe? De ir embora de Formosa. Tem gente que fica e sofre. E a gente não tem esse diálogo com as pessoas que ficam aqui, entendeu? Que não tem acesso a leituras que a gente tem na Universidade Federal, entendeu? E fazer isso é muito importante, porque é bom pra gente dizer que essas pessoas que estão nos colégios não estão sozinhos, sabe? Vocês não estão sozinhos.